Iremos falar sobre caligramas de Apollinaire. Para começar, vamos falar primeiro do próprio Apollinaire. Guillaume Apollinaire foi um escritor e crítico de arte francês, precursor do concretismo e do surrealismo e um dos maiores defensores dos movimentos de vanguarda do início do século XX. Foi ele que fez o livro chamado Os Pintores Cubistas, Meditações Estéticas, o qual foi o terceiro grande texto sobre o cubismo, além de ter feito o Manifesto da Pintura Cubista e também cunhado o termo surrealismo. Ele nasceu em 25 de agosto de 1880 em Roma. Durante uma parte de sua infância viveu na Itália, onde aprendeu a ler e a escrever em italiano, além de falar o polonês. Quando ainda era criança, sua família mudou-se para Mônaco e durante uma grande parte da sua infância e juventude, Apollinaire estudou no Colégio St. Charles de Mônaco. É nesse ambiente que Apollinaire começou seus primeiros escritos. Aos 17 anos, após ter sido reprovado em um exame para ingressar no ensino superior, decidiu se dedicar intensamente à leitura, frequentando constantemente a biblioteca, quando foi inspirado pelo desejo de se tornar jornalista. Já nessa época, produziu escritos e os assinava sob o pseudônimo de Guillaume Macabre. Aos 20 anos, Apollinaire se muda para Paris, onde se tornou colaborador de alguns jornais e revistas, publicando alguns poemas e contos em Montmartre, um bairro parisiense de grande efervescência cultural e intelectual. Mas foi somente 7 anos depois que começou a viver da sua escrita, e fez amizade com vários outros artistas, como Pablo Picasso, Max Jacob e Modigliani, familiarizando-se com o efervescente ambiente artístico da região de Montmartre, onde artistas se reuniam em ateliês e cafés para falar e promover eventos sobre arte e literatura. Em 1914, Apollinaire alistou-se para defender o exército francês na Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, sofreu um grave ferimento na têmpora direita, tendo que passar por um longo período de recuperação. No entanto, sua produção literária e jornalística continuou em plena atividade. E é nesse período de guerra que ele escreveu uma das suas obras mais importantes, que lhe rendeu bastante notoriedade e o levou a ser considerado o pai da poesia concreta moderna, que foi Caligramas, publicado em abril de 1918. Caligramas, termo criado pelo próprio Apollinaire, vem da noção de caligrafia e de ideograma, utilizados em línguas orientais. Essa expressão, caligramas, designa poemas escritos representando imagens, em que a estrutura dos versos remete a uma figura, que por sua vez remete ao conteúdo do próprio poema. Nessa obra, os versos eram compostos em linhas curvas, as palavras eram escritas sem a continuidade tradicional, os espaços em branco eram usados para criar imagens. O poeta incentivava a destruição da sintaxe, dispensando verbos, adjetivos e pontuação, e ele também rejeitava a tipografia regular e exercitava o verso livre, sem a necessidade da estrofe, da rima e da harmonia, criando um efeito de surpresa ou mesmo espanto por meio de associações verbais incomuns. Percebe-se na escrita e na estrutura de suas obras que Apollinaire recebeu influências literárias do simbolismo, principalmente em relação às inovações formais, rompendo com os valores estéticos literários tradicionais, e que ele também foi influenciado pelo cubismo e o futurismo, mas não o futurismo de Marinetti. Os temas recorrentes de seus caligramas sobre a paz e a guerra, que foram escritos às vésperas e durante a Primeira Guerra Mundial, eram a angústia, o tédio, a chuva, as trincheiras e a morte. Mas também, o poeta cita nas poesias muitas memórias de sua vida particular, sobre criação, amor, humor, amizade e esperança. Por isso, nota-se que o autor imprimiu em seu trabalho aspectos de sua vida afetiva e de seu particular cosmopolitismo, tanto que muitos dos temas abordados por Apollinaire em sua obra estiveram permeados pelo feminino. Parte de seus caligramas são dedicados a mulheres com quem viveu ou sofreu por não ter tido a sorte de ter seu amor correspondido. Outro assunto recorrente é o fato dele ter sido um estrangeiro, um homem de origens múltiplas que viveu em diversos lugares e que mantém um certo mistério sobre sua origem de verdade. Seus poemas propõem motivos clássicos, elegíacos e líricos, combinados à modernidade de sua época, urbana e industrial, criando um jogo sutil entre modernidade e tradição. Nesse contexto, o autor criou poemas em que existe uma conversa com o passado e o presente, ora para repensar o primeiro, ora para sondar o segundo, incorporando à sua poesia flexibilidade, melodia e uma organização espacial ousada. Caligramas é resultado de uma mentalidade inovadora de Apollinaire, que tentava chegar a uma estética cubista de representação da palavra, utilizando apenas recursos do mundo da escrita. Caligramas de Apollinaire convida o leitor não somente a ler, mas a dialogar com a obra, que tem um notável lirismo visual, que
que sugere uma exaltação ao novo, contrastados com os sentimentos de melancolia e solidão. Para elaborar suas obras, ele não se baseava em nenhuma teoria, mas no princípio de que o ato de criar deveria ser proveniente de imaginação e da intuição, pois deveria se aproximar ao máximo possível da vida, da natureza, que para o autor é como uma fonte pura. Para o poeta, entretanto, essa imitação da natureza deveria ser entremeada por uma realidade própria do poema, realidade responsável por transformar seu conteúdo em verdade. Aqui podemos ver alguns exemplos contemporâneos do uso dessa ideia do caligramas em artes digitais, particularmente campanhas de propaganda. Com a utilização de programas digitais como Illustrator e Photoshop, os resultados podem ser mais variados e flexíveis atualmente. Infelizmente, morreu jovem com apenas 38 anos de idade, em 9 de novembro de 1918, vítima da gripe espanhola, doença pandêmica que também chegou ao Brasil. Foi enterrado no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, tendo em seu túmulo uma escultura em forma de menhir feita por Picasso. Muito obrigada por assistir.